Neste último sermão da epístola, e os demais podem ser encontrados no canal do YouTube da igreja, neste último sermão da epístola, nós estaremos observando entre o verso 5, parte B, ao qual você pode repousar os olhos e ter certeza de onde partiremos, verso 5, parte B, até o verso 14. Nós poderemos perceber, se examinarmos com cuidado, de que os versos que vão do verso 5 até o verso 11 amarram os temas centrais da epístola. Significa que eles trazem uma dimensão de repetição e de condensação dos principais dilemas que o apóstolo Pedro indica em sua carta. Portanto, vamos estar diante de uma oportunidade muito grande para aqueles que não estiveram nos sermões anteriores de captar a essência da carta a partir do movimento desses versículos aqui. E a suma? Qual é a suma que o apóstolo Pedro traz para essa dimensão de compreensão de sua carta? A suma da epístola é como em Cristo devemos pensar e suportar os sofrimentos que, como cristãos, vêm sobre nós. A suma da carta é sobre como nos relacionamos com o sofrimento e de que modo as N relações que se estabelecem ao longo desse trajeto, dessa trajetória, essa via crucis do cristão, elas também são importantes para expor a glória de Deus em meio às coisas mais difíceis que devemos e suportaremos nele. Então, o sofrimento e o modo como pensamos e reagimos ao sofrimento em Cristo é o tema central dessa carta. Se você puder perceber, e eu vou trabalhar o verso 12 a 14 agora, ainda nesse prólogo, o verso 12 até o verso 14, por favor, observe a carta, do 12, do 13, do 14, nós temos não mais talvez a temática da carta, os temas centrais da carta, mas nós temos uma última saudação, uma despedida da carta, um final comum das epístolas romanas. Você vai encontrar isso no movimento epistolar, nas cartas romanas, um final muito parecido com o final que você encontra do 12, 13 a 14. Isso se deve, provavelmente, à escrita de Silvano, conhecido também no Novo Testamento como Silas, cidadão romano. Talvez um judeu que, de família abastada, pudesse ter a condição de ser considerado cidadão romano. Ele dá esse tom extremamente ágil à carta, comum do movimento de cartas do primeiro século em Roma. Esse Silvano é aquele que está escrevendo enquanto Pedro dita, ou seja, isso era comum, não há nada de errado. Paulo mesmo faz isso na Epístola aos Romanos, isso não é um problema, é alguém que está colaborando com o ministério daquele homem naquele momento. E Pedro diz, eu peço que você repouse os seus olhos nesse breve olhar sobre os 12, 13 e 14, versículos 12, 13 e 14, que ele está dizendo que escreve de forma resumida e exorta a continuidade na firmeza que a graça de Deus opera em cada crente em meio ao sofrimento. Então ele está apontando aqui de que os irmãos permaneçam firmes e de que o que ele pregou em toda a carta é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. E aí já temos talvez um primeiro desafio, ainda que não seja explorado hoje, mas foi em outras cartas, de que a carta é toda sobre sofrimento, e a carta aqui termina dizendo, o que eu expus foi a graça de Deus, a graça em meio ao sofrimento. E nós temos essa saudação final, escrita possivelmente em Roma. Temos fortes indícios que o verso 13, apontando Babilônia, olha na sua Bíblia, Babilônia, seja uma criptografia, uma decodificação para Roma naquele tempo, para não ser de repente barrada essa carta quando ela é copiada ou transmitida em primeira ou segunda via. Nós temos aqui Babilônia como uma expressão utilizada em substituição a Roma, ok? Ele está ali com Marcos, a qual considera filho na fé, e saúda aos irmãos com um beijo fraterno, ósculo santo. É assim que ele termina. Olha, essa é a graça de Deus. Estou aqui com Silvano, estou aqui com Marcos, eu estou na Babilônia, nossa Roma, e essa é a graça de Deus.
É de modo resumido aquilo que Deus espera que nós tenhamos como comportamento em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades. Deus espera que nós recebamos tal coisa como graça de Deus. Isso é graça de Deus. E agora, diante da graça de Deus, a qual Pedro faz questão de mencionar, nós vamos examinar, por essa mesma graça, aquilo que se desenvolve dos versos 5, parte B, até o verso de número 11. Pedro sabe que o contexto onde as circunstâncias da carta apontam não é um contexto que deve ser ignorado na leitura da carta. Veja bem e ouça com atenção. O que está acontecendo com aqueles crentes que estão recebendo a carta deve nos servir de compreensão para o que está escrito. O contexto, assim chamado, para que todos entendam, né? O contexto não pode ser ignorado. Acontece algo e esse algo influencia a escrita, influencia o modo como Pedro exorta e obviamente deve ser mostrado a nós e conversado entre nós para que possamos entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Cristãos estão vivendo de modo como peregrinos, a carta enuncia isso no começo. Eles vivem em uma condição que não é o seu lar habitual. Eles estão dispersos nesse sentido do seu habitat, da sua nação, da sua relação com o seu povo. Eles estão sendo hostilizados, preste bem atenção, hostilizados, humilhados. Eles estão em frente a perseguições, tanto no seio doméstico, relacional, de patrões, empregados, Estado. Tem muita coisa acontecendo aqui. O contexto de hostilidade, humilhação e perseguição. O fogo ardente, como Pedro sinaliza. Não se surpreendam com este fogo que arde no meio de vocês. É algo que de fato está não somente incomodando levemente, mas trazendo, como o autor de Hebreus propõe em sua carta, trazendo alguma fragilidade na resposta à fé. Eles estão mais frágeis e talvez não consigam responder à fé sem este estímulo gracioso da carta de Pedro. E é para isso que ele escreve. Não sabemos, preste atenção, não sabemos mesmo se esse contexto já está apontando com todas as letras para o tempo de Nero. O imperador Nero esteve por volta de 63 a 67 ou 68 sendo imperador de Roma. Nero, que tinha uma política muito louca, por assim dizer, ele era um homem extremamente violento em suas atitudes estatais. A fim de proporcionar a construção de um palácio, de um local para ele no centro de Roma, é dito, e os historiadores não têm quase nenhuma dúvida, de que ele manda incendiar um grupamento de casas de madeira em Roma e põe a culpa nos cristãos. Não sabemos precisamente se isso já está acontecendo, mas sabemos que esse contexto está muito próximo de acontecer aqui. Talvez alguns meses, talvez ano, está muito próximo. A hostilidade é crescente. Diante desse cenário, medos são possíveis. Poxa, se eles pegarem meus filhos, o que eles vão fazer? Dá para pensar nisso. O que vai ser do meu negócio? O que vai acontecer com a minha esposa? Será que eles vão violar minha família? Eles vão violentar minhas filhas? Será que eu vou ser queimado vivo? E Nero queimou pessoas com tochas humanas em seu jardim, colocando-as para queimar, como muitos irmãos nossos estão queimando hoje, como vi imagens de gente sendo queimada na China por amor a Jesus Cristo, irmãos nossos. Será que vou ser lançado aos leões? O que também aconteceu? Estraçalhado, destruído? Não é fácil receber uma carta de avança, quando todo esse cenário pode ser o cenário mais amedrontador com o qual você tenha que lidar enquanto cristão. Está claro isso, eu acredito. O contexto da carta, então, nos submete a analisarmos o que está escrito ao olhar preste atenção, preste atenção, e são pelo calor, são pela possibilidade de você estar sonolento, não tem nenhum problema, não estou chateado com isso. A possibilidade de que essas pessoas estejam trêmulas diante de tudo que está acontecendo. Ansiosas elas estão, porque já está descrito aqui.
o medo. Pedro então propõe a resposta de pelo menos 4 perguntas que ficam na mente de pessoas que estão sendo hostilizadas, envergonhadas, perseguidas, e estão morrendo de medo diante do que pode vir a acontecer. Quatro perguntas podem passar pela mente dessa pessoa, e eu gostaria de respondê-las com as respostas de Pedro. A primeira pergunta, a qual o verso 5, 6 nos apontam é: a quem eu devo obedecer em tempos assim? Quem deve ser alguém a qual eu devo ouvir, ser guiado e escutar? É um tempo muito difícil. A segunda pergunta é: o que eu faço com os meus sentimentos? Eu os nego? Eles não existem? Eles são só uma distorção do que eu deveria sentir? O que eu faço com os meus sentimentos diante desse tempo? Da minha ansiedade? O que eu faço com o meu medo? A terceira pergunta é: a quem devemos resistir? Tão importante quanto a quem devemos nos sujeitar é saber a quem devemos resistir, a quem não devemos obedecer, a quem não devemos dar ouvidos. Em tempos de conflito interno e circunstâncias avassaladoras externas, precisamos saber a quem nos fecharmos, a quem não damos ouvidos. E por último, diante de tanta desesperança aparente, diante de um caos que se perpetua semana após semana, o que eu devo esperar do futuro? O que eu devo esperar do que vai acontecer? Essas são as 4 perguntas que eu gostaria que você fixasse a sua mente e pudesse acompanhar ao longo do sermão e pudesse estar atento às respostas que o apóstolo Pedro vai nos trazer. Elas permanecem completamente atuais e podem muito bem estar sendo aplicadas essa noite de modo eficaz e pertinente na vida de alguém que está completamente em crise, rodeado de circunstâncias terríveis e internamente em crise, com ansiedade, com medo e o que mais pode acontecer, o que vai acontecer, o que eu vou fazer da minha vida. Mais atuais do que hoje não podem ser, são tão atuais quanto. Essa é a palavra viva de Deus, que trará resposta ao seu e ao meu coração essa noite. Você crê dessa forma? Também creio. O primeiro ponto que se estabelece aqui é: em momentos de crise, opressão, perseguição e aflição, a quem eu devo me submeter? A quem ouvir? A quem eu devo me sujeitar? Diante de situações que nos sufocam, algumas das nossas tendências pessoais são extremamente estranhas. Diante de situações assim, às vezes nos fechamos e lutamos por conta própria, sim ou não? Muitas vezes. O problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso, eles não têm que carregar esse peso. Já fez isso? Só eu fiz? Talvez você já tenha feito. Diante de momentos de conflito e caos, talvez tentamos resolver isso sozinhos, quietinhos, com uma chamada justiça própria. Conhece ela? É aquela justiça que diz para você: você não merecia viver isso, mas se você acabar falando isso para os outros, as pessoas não vão entender, vão te julgar, então é melhor você ficar quieto. Ninguém sabe o que você está passando e ninguém vai saber, mesmo que você conte. Nós sabemos que quando somos pessoas que estão em conflito, em caos e coisas desse tipo, às vezes não procuramos as lideranças, porque tememos que as lideranças façam seu papel. Sabe qual é? Resista. É difícil, né? Mas você vai procurar um homem de Deus, uma irmã piedosa para se aconselhar, ela vai dizer: sabe o que você? O que você está passando é coisa que crente passa mesmo. Não vai alimentar a sua justiça própria, não vai alimentar o seu medo e vai te impulsionar ainda mais a falar: continue testemunhando. Continue testemunhando. Já estive diante de situações tais como essa. Pensei que ao procurar a liderança eu ouviria: coitado do André. E o que eu ouvi é: isso aí, crente passa. E a pior coisa é que a gente não se sente identificado quando deveria. Ao ouvir crente passa por isso, eu tenho que remeter a crente quem? O Senhor, né? Se crente passa por isso, o Senhor passou por isso, eu vou vencer com Ele. Mas o que a gente gostaria naquele momento é que nós fôssemos entendidos, compreendidos.
Se sujeitar é muito difícil, porque nós não ouvimos o que desejamos ouvir. Mas se usados por Deus, lideranças dizem aquilo que devemos ouvir. É difícil se humilhar, é difícil se inclinar. E o que o verso 5, parte B, e o verso 6 dizem é o seguinte: que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque, leia comigo o que está nessa frase: Deus resiste aos, mas dá graça. Ele já vem, o apóstolo Pedro já está conduzindo a nossa compreensão para não fugirmos de nos submetermos. Ele começa desde esposas para maridos, desde senhores e patrões, Estado, ele vai falando muita coisa. Quando chega no capítulo 5, repousa seus olhos, ele vai falar que o presbitério tem uma função cabal ali de dar esse norte nesse tempo que eles estão passando. E no verso 5, parte A, diz para os jovens se sujeitarem aos anciãos da igreja, ou seja, os mais velhos. A palavra em grego é presbítero, do jeito que o presbítero estava antes. Então é difícil fugir à ideia de que ele está falando, se não das lideranças diretamente ligadas, ele está falando pelo menos de homens sábios a qual devemos nos submeter. E como a carta de Tito aponta, também mulheres sábias devem ser esses aios condutores para outras irmãs também. Talvez você diga assim para mim: eu não tenho problema nenhum em me sujeitar com liderança. Você vai falar assim: eu não tenho problema não tem problema não. Talvez você não esteja tão próximo ao ponto de uma liderança saber dos seus dilemas. Talvez você não esteja tão próximo ao ponto de ser reprovado. Você compreende o que eu digo? Talvez você não esteja tão perto ao ponto de ser descoberto. E aí você não pode ser corrigido, porque você não está tão próximo o suficiente para que as pessoas saibam o que corrigir, como te guiar ou te ajudar. Em tempos que desafiam as nossas próprias decisões mais certas, o Senhor usa pessoas das quais devemos nos submeter, porque foram colocados por eles. Mas a coisa se amplia, e eu vou chegar na humildade aqui. Sujeitem-se uns aos outros, verso 5b, que todos se revistam da humildade. A palavra revistam aqui em grego, ela tem a ver com um procedimento comum na época de colocar um avental de serviço. Olha que coisa, avental desse que a gente coloca para lavar louça, por exemplo. Então aqui está dizendo o seguinte: coloque o avental da humildade, se coloque como servo e se sujeite. Em tempos de perseguição, crise, conflito e desafios internos, a pior escolha que você pode fazer é agir por conta própria, agir por si mesmo, deixar a sua justiça própria tomar conta, ao invés de inclinar-se diante da poderosa mão do Senhor, que vai estar aqui sendo citada, se submeter às autoridades e irmãos queridos da sua comunidade e em Cristo Jesus aplacar essa soberba terrível que em nada ajuda o seu momento de crise. Está sendo claro? Você está prestando atenção? Olhe para cá, tá? Precisamos nos submeter uns aos. E que dificuldade é isso? E mais difícil ainda tomar essa decisão quando tudo aqui dentro está virado ao contrário, e quando tudo do lado de fora parece que está ao contrário também. Mas é a vontade de Deus. Verso 6 diz assim, dê uma olhada por favor: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Nós estamos falando aqui de humildade também. Sujeição e humildade vão sempre trabalhar lado a lado, não tem como fugir disso, a gente não vai pensar disso de forma diferente. Mas às vezes a compreensão sobre humildade é uma compreensão vaga, que nada tem a ver com humilde ser o pobre ou o desvalido. A humildade, dentro da compreensão do cristianismo, dentro daquilo que nós entendemos na palavra de Deus, a humildade é a clara certeza de saber-se diante de Deus quem você é, ou seja, muito pequeno, diante de um Deus grande. É compreender que o outro à sua frente, aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus, ele deve ser alvo do seu amor e não da sua cobrança. Ele deve ser alvo do seu serviço e não ser alvo das suas falas destiladas de maldade ou raiva ou engano ou inveja ou dolo ou tudo isso.
A humildade requer abrir mão muitas e muitas vezes de direitos que você tem, mas que você não vai pôr em prática, porque você visa um bem maior do que o seu próprio bem. Jesus Cristo humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Ele humilhou e sujeitou-se, tal como nos é requerido. Quando estamos falando de humildade, nós devemos ter o alerta grave de que aquele que não busca a humildade está se opondo a Deus. Verso 5, parte final. Quem não busca o caminho da humildade está se opondo a Deus, está se confrontando com Deus. Quem assume sua arrogância e não luta contra ela, está batendo de frente com Deus. Vai ser despedaçado, vai ser destruído. Quem é que vai bater de frente com Deus e vai sair ileso? Mas quando é que eu sei que essa tal humildade está lá? A humildade, ela pode ser percebida até mesmo por você em sua vida, em algum momento, quando você estiver diante de uma situação que você tem claridade do que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo, você não está desatento ao que está acontecendo. É uma situação que honra alguém, é uma situação que não te privilegia, é uma situação que até te envergonha, mas nenhum desejo pecaminoso lhe é despertado. Deus está trabalhando humildade no seu coração. Você não está sendo despertado com inveja, ódio ou qualquer outra coisa que aflija aquele que está diante de você e a situação em si. Podemos perceber que estamos crescendo em humildade, preste atenção, quando somos corrigidos, contrariados, injustiçados e esquecidos, e revidamos com amor, serviço, perdão, sorriso, calma ao invés da impaciência, espera ao invés do imediatismo, perdão ao invés do julgamento imediato premeditado. Deus abate os soberbos. E existe uma franca dificuldade nossa em lidarmos com a humildade tal como ela é, porque nós assumimos que alguns traços da nossa vida têm de ser, se pisou no meu pé, eu piso também. Infelizmente, até para crentes, tem pontos cegos na direção do automóvel de suas vidas. Poxa, eu não sabia que eu era arrogante nesse ponto. Jesus Cristo, ele foi traído por Pedro, o escritor dessa carta, e ele buscou Pedro. Ele não esperou Pedro buscar ele buscou Pedro. E ele foi lá, ele não precisou jogar nada na cara de Pedro, e só perguntou se o amava. E depois de 3 perguntas, e depois de 3 respostas de eu te amo, ele restitui o ministério de Pedro. Ele coloca Pedro novamente diante daquelas pessoas que todas sabem que ele foi um traidor de Jesus, um negador de Jesus, e a história da igreja sabe. Os evangelhos todos trazem Pedro traindo Jesus, negando Jesus, mas esse que negou Jesus, esse que se opôs a ficar aos pés e lutar com ele, morrer com ele, é o mesmo que é alvo do amor dele, porque Jesus era um homem verdadeiramente humilde. Ele não pegava o que as pessoas faziam contra ele como um objeto a qual se apegar e transformar em um cabo de batalha. A humildade de Jesus é exemplo para nós, mas ela só pode ser requerida no poder do Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Eu creio. E eu creio que ele possa humilhar a cada um de nós essa noite e nos tornar pessoas que não requerem de mais ninguém, porque nada tiveram a dar a Deus, e ainda assim Deus lhe deu tudo. O juízo é: continue soberbo e se confronte com o Senhor, e vai perder, e vai ser esmagado. A humildade é caráter de Deus na vida do crente. Você quer isso para a sua vida? Você realmente quer isso para a sua vida? Você quer ser identificado como alguém humilde como o Senhor? Para que o nome dele seja exaltado, você deseja isso? Eu desejo, você deseja isso? Precisará ser alguém sujeito aos irmãos. Precisará ser alguém sujeito à poderosa mão do Senhor. Precisará ser uma pessoa mais rasgada nas confissões. Precisará ser alguém mais entregue à sua comunidade, para que a sua comunidade possa ver que tipo de gente como eu, ruim, você é. E como você e eu precisamos
E como você e eu precisamos de humildade essa noite, não? Até mesmo para assumir que somos orgulhosos, é necessário um tiquinho assim de humildade. A primeira pergunta é: a quem se sujeitar? A Deus? Aos irmãos? Às lideranças? A todos os nossos irmãos que em Cristo podem ser usados por Ele para a nossa correção, repreensão e avanço. Segunda pergunta, ela está no verso de número 7. Leia aí, que eu leio aqui, eu vou ler em voz alta. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. O que acontece ao nosso redor pode deixar o nosso interior repleto de ansiedade. A ansiedade, ela se traduz como uma completa ausência de controle sobre determinado aspecto ou algo que está diante de você. Quando nós não temos como controlar, nós ficamos ansiosos quanto ao resultado daquilo. Quando nós não temos como segurar com nossas mãos o volante da vida, é difícil imaginar que o carro chega no seu destino, né? A ansiedade está em que o futuro que eu vejo pela frente é uma interrogação muito grande, e por isso eu estou aflito, porque o que vai ser de mim? E essas pessoas aqui, elas estão ansiosas sim. O que vai ser do meu filho? Nós já estamos numa situação de uma terra que não é nossa. Nós estamos sendo pressionados por um povo que não conhecemos. Os vizinhos estão nos atacando. Talvez César esteja em meio a essa discussão aqui. O cristianismo é visto como uma seita perniciosa. A religião do Velho Testamento não aceita o cristianismo. Somos rejeitados pelo maior símbolo, que é o templo, pelos maiores religiosos, os fariseus, os mais zelosos. Nós estamos em uma posição de nenhum resguardo. Não há Estado, não há religião institucional. Jesus está invisível a nós, porque Ele já ressuscitou e subiu. Nós não temos poderes que nos possam ajudar. E agora, o que eu faço? Ansiedade. E ela vai tomando ares de controle que arrancam a nossa sobriedade e nos levam a realmente uma crise. E aqueles que podem com a cabeça assinalar para que o pastor veja, já estiveram diante de uma crise de ansiedade. Eu não quero jogar o fator patológico aqui, a doença pode estar envolvida, pode haver algum desequilíbrio dentro disso, mas você já esteve diante do controle que a ansiedade toma aquele que está ansioso? Mãos suadas, corpo trêmulo, dificuldade para tomar menor das decisões, medo quanto a dar alguns passos. A ansiedade toma o controle. Pedro então fala algo que deve fazer valer a vida de cada crente que tem problemas com ansiedade. Ele não diz negocie, ele não diz racionalize um pouco mais, ele não fala é justo, todo mundo tem, toca o barco. Não, ele não nega a ansiedade, mas ele ordena que ela seja lançada fora. Quantas delas? Olha o texto. Todas elas. Aquela que te parece menor e aquela que te parece um monstro. Todas elas lançadas para fora. Lançadas em Deus. Dá a ideia de libertação de fardo, né? Dá a ideia de alguém que pegou algo muito pesado, né? E jogou para longe. O final da fala de Pedro é que nos aponta de que modo devemos pensar sobre o lançar-se. O final da fala de Pedro aí no verso 7, por favor, atenção, diz assim: porque ele cuida de vocês. Em algumas traduções, ele tem cuidado de vocês. Está falando de que existe uma constante e eficaz atuação de Deus que já está em andamento
que não começou quando você orou para que as coisas dessem certo, está entendendo o que eu estou dizendo? Ela não começa porque você ficou atento de que precisa de ajuda. Deus já estava benignamente tratando a sua vida, Ele já estava com muito amor te amparando. Chegou a essa idade aí, chegou com esses braços e pernas, olhos, ou chegou mesmo sem algum braço, sem alguma perna, sabe, você chegou aqui, é porque Deus cuidou, Ele tem cuidado de você. Isso é uma prova de que você deveria confiar mais nele. É uma prova de que eu e você, ao lançarmos ansiedades conscientes nele, já encontramos respaldo para confiar. Ele evidentemente tem nos sustentado. Para que isso se torne ainda mais claro e evidente, que Mateus capítulo 6 possa, nesse momento, fazer no seu coração, Mateus capítulo 6, fazer no seu coração, trazer ao seu coração ainda maior consolo. Se estiver com sono, fique de pé. Se estiver cansado, sente-se mais perto possível, mas não perca a palavra de Deus. Eu não me preocupo com pessoas que andam para pegar um melhor lugar, sentar, no sentido de estar mais atentos. Não tenho problema com isso, não vou me perder. Eu quero que você possa ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo essa noite. Então ouça também, tá bom? Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 25. Jesus está lidando com pessoas que, como nós, têm medo do futuro. E ele diz no verso de número 25: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Leiam o verso 33 comigo, por favor. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está trazendo comparações que devem tornar nosso coração mais sensível ao abandono da ansiedade. Preste atenção, Jesus está trazendo sinalizações claras, tanto no mundo quanto na história. Ele usou Salomão para nos dizer que não houve nenhum momento em que Deus deixou que a história escapasse de suas mãos. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, foi um homem riquíssimo. Salomão foi um homem muito sábio. Salomão tinha o reino mais estabilizado, sem guerras. Salomão casou com muitas mulheres a fim de manter a paz no seu reino, o que o final acaba sendo trágico, porque seu coração acabou se desviando pelas mulheres que adoravam ídolos e também o inclinaram a tal adoração. Salomão, o homem talvez mais estável dos reinados de Israel. Davi ainda teve muitas guerras. Salomão encontrou tempos aparentemente de paz. Salomão se vestia com roupas finíssimas, era muito rico. A riqueza de Salomão era conhecida, pessoas vinham conhecer sua sabedoria. Mas Salomão aqui
é pormenorizado em qualquer busca por vestir-se bem, comer ou se estabelecer, e é comparado a um lírio do campo, e o lírio ganha. Porque na analogia que Jesus faz, o lírio, óbvio, é uma figura de linguagem, o lírio cresce e não se preocupa. O passarinho, ele voa, come a comida dele em todos os lugares onde ele encontra, ele não fica assim, será que eu vou achar a coisa lá? Será que eu vou achar a comida? Será que eu vou achar o alpiste lá fora? O pássaro não tem essa consciência, ele não tem pessoalidade para ter essa consciência. Mas o que Jesus está dizendo é, o pássaro vai lá e faz papel de pássaro. Ele vai lá e voa, ele faz ninho, ele tem os filhotes dele, sabe? O pássaro vai e cumpre a missão de pássaro dele. E ele não fica achando que ele não vai encontrar. Ele não deixa de dormir à noite porque ele não acha que vai achar floresta com comida. O pássaro vai lá. E sabe quem sustenta o pássaro? Jesus está falando, é o Pai. E vocês que sabem que existe um Pai como o nosso Pai, que sustenta os pássaros assim, e que chama vocês de filhos, acha mesmo que o Pai não sabe que vocês precisam? É o que Jesus está pasmo aqui. Ele está dizendo assim, com a consciência que vocês me parecem já ter de Deus, o Pai sustentador, o modo como Ele sustenta o mundo, não é razoável a sua ansiedade. Não há lugar para a permanência da ansiedade. Vocês compreendem? Pedro não nega a ansiedade. Ela é uma resposta talvez imediata, ou uma resposta paulatina à nossa tentativa de controlar e não dá certo. Pedro não diz, negue, não existe ansiedade, não existe ansiedade. Ele não trabalha com confissão aqui, aquelas confissões de negue que algo existe e algo deixa de existir. Jesus não está falando isso, Pedro não está falando isso. Ele está falando, existe um modo com o qual a ansiedade tem o seu fim. É quando cremos que Deus cuida de nós como Ele diz que cuida. É quando temos fé de que o mundo físico explicita um Deus que cuida. De que a história dos judeus, a história da igreja mostra um Deus que nunca se deixou faltar com testemunho. De que Jesus Cristo, mesmo em meio à morte e diante daquilo que poderia ser o fim de todos os humanos, ressurge. E essa ressurreição, o ato mais impensável que o ser humano possa crer depois que alguém 3 dias é enterrado ou sepultado, isso aconteceu, não tema. E o que você vai fazer? Se o pássaro faz vida de pássaro, você faz vida de crente. Você faz o avanço do reino, você avança com o reino, você prega, você planta igreja, você discipula, você cuida de pessoas, você segue. Ué, mas e as coisas que eu preciso? E a roupa? E a comida? O Pai acrescenta, não está dizendo aqui que isso não vai acontecer, mas está dizendo que você não controla isso. Não está dizendo que isso não é necessário, mas está dizendo que a ansiedade por isso, ela não funciona, ela não é cabível, ela não se sustenta nas Escrituras. Deus cuida de nós, Deus cuida de você, Deus trata de você, e o prato de comida do último dia, ou da última semana, ou o teto, ou mais ainda, a salvação que o Senhor concede. Deus cuida de nós. Solta isso agora em Deus. Libera os seus pensamentos sobre como o mundo pode ser difícil no futuro. Creia que Ele sustenta você. Você crê? Então creia agindo como quem crê. Lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado da gente. Terceira, estamos indo por 15 minutos finais. Se devemos nos submeter, se sabemos como sentir em meio a esses momentos difíceis, a quem devemos resistir? Quem verdadeiramente é o nosso inimigo? A quem não devemos dar ouvidos? A quem não devemos agir em concordância de? Quem é o inimigo? Quem está por detrás daquele cenário caótico de perseguição? Pedro diz, volte comigo para a carta, Pedro diz quem é o nosso inimigo. Ele diz assim, verso de número 8, capítulo 5 novamente: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem? O diabo.
Andem de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Existe um inimigo. Não era Roma, não eram os patrões daqueles empregados, não era o marido que não estava tratando a esposa com dignidade na carta, não é o cônjuge, não é aquele que você olha e vê, olha ali meu inimigo, é o diabo. Por detrás de um cenário construído de caos e medo, Satanás opera em suas trincheiras, buscando tragar, devorar os crentes, buscando levá-los a um estado de envergonhamento do nome de Deus. Esse inimigo, a qual o livro de Apocalipse diz que já está vencido, de que lhe resta pouco tempo e de que ele vai furioso contra a igreja, esse inimigo é real. Na busca por uma teologia sólida, eficaz, sã, podemos, movidos por melhores afetos, acabar esquecendo desse inimigo implacável. Alguém aqui poderia dizer que os sofrimentos de Jó estão excluídos da soberania de Deus? Acho impossível que algum crente que lê a Bíblia diga assim: Deus nem sabia o que estava acontecendo. Mas Satanás também estava lá. Paulo, em mais de uma carta, diz que Satanás lhe impediu de atuações no reino de Deus. Pedro está dizendo: ele ruge como um leão. Você consegue parar um leão? Eu não. Eu não. E se você aprendeu a lição aqui e você não é soberbo, você vai concordar que você também não dá conta de um leão. Com instrumentos ou com aquilo que somos, um leão rugindo de fome, um leão, não dá pra gente. Não dá. A não ser que tenhamos algo, uma arma, a não ser que tenhamos algo com o qual podemos enfrentar o leão. Esse leão que ruge, esse inimigo de vocês, ele diz aqui, ele é um inimigo que, ao que o texto indica, ele se aproveita de uma condição que ele mesmo, obviamente, corrobora. Os sofrimentos dos cristãos e a opressão estavam com um inimigo por detrás. Não era Roma, não eram os patrões, não eram todas aquelas pessoas citadas, era Satanás. E aqui nós sabemos que ele e a sua horda de demônios estão espalhados pelo mundo, e de que eles se aproveitam e até mesmo corroboram em cenários de caos para a destruição da vida dos crentes. Satanás certamente tem aprisionado em suas mãos milhões e milhões de pessoas que não são cristãs. Mas o que está sendo dito aqui não está sendo dito para ímpios, está sendo dito para cristãos. Existe poder e eficácia em Satanás para que ele possa devorar, destruir, mastigar alguém. E nos é dito que com ele nós não nos sujeitamos, nós resistimos. De mãos abanando? Não. Está dito aqui que o verso 9 aponta de que devemos resistir a Satanás firmes na fé. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. E se esperam tal como fatos reais que, se estivessem diante dos nossos olhos, seriam comprovados da mesma forma. A fé nas promessas que serão cumpridas logo mais no futuro. A fé de que quando estamos passando por provações, o Senhor Jesus está conosco. A fé de que Ele sustenta os passarinhos e nos sustenta também. A fé de que o nosso Deus e Pai nos prepara a morada com Jesus Cristo. Jesus está lá. Isso é muito bom, né? Ele está lá, Ele venceu a morte. E nós temos a promessa da redenção eterna com Ele. E aí quando Satanás nos tenta com ofertas como ele tentou Jesus, quando Satanás nos oprime, sabe o que nós fazemos? Ele começa antes: nós somos sóbrios. Nós não deixamos nos entorpecer por nada, não perdemos o senso do que está acontecendo, somos vigilantes, como Jesus no Getsemane, atento. Jesus sabia de tudo que ia acontecer,
Jesus sabia cada detalhe do que ia acontecer, mas ainda assim ele estava vigilante, atento em oração, ele estava de joelhos diante de Deus Pai. Nós precisamos estar atentos, porque esse leão está rugindo ao nosso redor. Você, cristão, precisa estar atento, porque esse leão deseja devorar você. E se você não estiver com a arma da sua fé nas promessas que Jesus fez, que Deus fez, cumpriu e cumprirá em Cristo, você será devorado por esse leão que ruge. Satanás quer destruir os crentes, quer destruir igrejas, famílias e pessoas que às vezes não estão vigilantes em oração, estão encharcadas de ansiedade, perderam completamente sua sobriedade, não conseguem mais fazer julgamentos, estão prestes a serem devorados pelo nosso inimigo. Satanás, como diria Lutero, nos persegue com fúria pertinaz, ele busca nos arrasar. Quando nós estamos com a fé nas promessas que Deus fez em Cristo, cumpriu em Cristo e cumprirá ainda outras em Cristo Jesus, a nosso favor, a favor de sua igreja, nós resistimos o diabo, que é mais forte do que nós, olhando nós por ele, que é um leão, mas de que quando estamos em Cristo e com fé, o vencemos. Também Tiago fala a mesma coisa, e fala a mesma coisa sobre humildade antes: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Esse leão perde toda a sua fúria e força quando se depara com Jesus Cristo, o leão de Judá. E essa noite você precisa tanto crer que o diabo está ao derredor, quanto mais ainda crer que existe uma arma que o derrota: a fé em Jesus. E por fim, o que esperar do futuro? O que devemos esperar concretamente? Existem coisas que podemos esperar, que podem ou não acontecer. Pessoas se casam ou não, têm filhos ou não, ganham dinheiro ou não, fazem faculdade ou não. Tem coisas que podemos esperar, mas podem não acontecer. Podem não acontecer. Podemos ter saúde na velhice ou não, podemos ter velhice ou não, mas existem coisas que vão acontecer, e as que vão acontecer são aquelas que nós devemos nos acalmar e crer, não aquelas que devem ser transitórias e que não são promessas de Deus de modo especificamente fixo. Incrivelmente nós fazemos o inverso, né? A gente crê naquelas que a gente quer como esperança transitória e subverte a coisa, e aquelas que são as esperanças mais sólidas a gente abandona. Então o que devemos esperar? Essa é a última pergunta que Pedro nos responde aqui. Primeiramente eu quero começar dizendo que o que devemos esperar é que Satanás ruja ao nosso redor. Está escrito aqui que ele é um leão que ruge. Em segundo, quero te lembrar que você, assim como eu e todos os demais irmãos espalhados em todo o mundo, sofrerão duras e diversas provações e perseguições pelo nome de Cristo. Pode esperar por isso, escreve na tua agenda para o ano que vem. Isso vai acontecer e você não precisa orar para que aconteça. Se você estiver em Cristo Jesus, for alguém piedoso, você padecerá perseguição. Você pode esperar também que o que está acontecendo pode levá-lo a uma circunstância que você não esperava. Vai ser o último momento de Bíblia aberta em outro lugar, Apocalipse, bem pertinho, muito perto. Capítulo 2, verso 10. A igreja de Esmirna, elogiada por Jesus por sua postura, nos remete uma dimensão de até onde as coisas podem chegar. Preste atenção, não estou nos chamando de Esmirna nessa noite, para não ficar uma associação errônea da sua parte ou minha. Eu estou dizendo que as coisas podem ir até determinado ponto. Satanás pode ir até esse ponto que nós vamos ler aqui, porque Deus concede que ele aflija os servos do Senhor até determinado ponto. 2:10 de Apocalipse diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão,
para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Lê essa parte final. Seja fiel e eu lhe darei. É uma promessa. Satanás pode nos levar até a morte, não sem Deus, mas Satanás pode nos levar até um momento em que a morte, e não o escape dela, é o fim. Então o que podemos esperar? O leão que ruge. O que mais podemos esperar? Podemos esperar que seremos afligidos por amor a Cristo. Podemos talvez morrer em circunstâncias de sofrimento por amor a Cristo. E podemos esperar também, e aí volta para Pedro, eu te dou esse tempo, pode voltar. Podemos esperar também que o verso 10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória. Depois, olha só como isso se coaduna com Apocalipse 2:10. Olha que coisa maravilhosa a Escritura. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém? Você pode esperar Satanás, a perseguição, talvez até a morte, e se não a morte, ou dentro da perseguição do sofrimento, ou pós ele, você pode esperar ser aperfeiçoado. Quem quer colocar isso no pedido de oração essa noite, naquele cantinho, no caderno especial? Quem quer ser aperfeiçoado em Cristo? Aí um levanta a mão, glória a Deus. Aí o outro, eu quero mais fé, eu quero mais fortificação. Está tudo aí no verso 10. Eu também quero ter fundamentos de fé mais sólidos, glória a Deus. Vamos juntos para esse sofrimento, porque o caminho da tribulação é o que produz esperança, nunca vai ser o contrário. Você quer ter mais fé, quer ser mais forte, mais aprimorado em tudo isso, e ao mesmo tempo acha que essas coisas vão cair do céu. Elas não vão. Essas coisas estão num caminho onde você anda descalço, pisando nas pedras agudas da tribulação, por amor a Cristo. E essa tribulação que produz experiência, perseverança, também produz esperança. O que esperar? Tudo isso que eu falei, tudo isso que a Bíblia falou. E no final, verso 10, parte A, a eterna glória. A eterna glória. A eterna glória. Felicidade indizível, reino do nosso Pai. Acabou o pecado, acabou o tormento, não haverá mais morte nem dor, não haverá mais luto, não há cemitérios, governo perfeito, não há mais injustiça, você não sente mais inveja, você não tem que se martirizar e muitas vezes sofrer porque você pecou e feriu pessoas, feriu a integridade da imagem de Deus a outros. Acabou, acabou. Pedro está dizendo, é por um pouco, segura, calma, Deus tem o domínio. Daniel também fala isso. Quando Nabucodonosor é abatido, o anjo que brada diz, até que tu saibas que o céu reina. O céu reina aqui hoje. E o céu reina em meio ao seu sofrimento. E o céu reina em meio ao caos ao qual talvez o seu coração esteja hoje. O Senhor está com você. Submeta-se à potente mão do Senhor. Incline-se diante dele essa noite. Ansiosos, tem que acabar. Quando a ansiedade vier, ela precisa ser lançada fora. Você crê nisso? Você crê realmente nisso? Verdadeiramente? Ore comigo nessa noite.